Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto e amado irmão ouvinte desta emissora, internauta que nos segue no nosso canal no YouTube. Que alegria começar a semana com você, aqui da nossa Diocese de Formosa, de outras dioceses e também de outros lugares no mundo. Um abraço a vocês que estão fora do Brasil e que oram conosco. Deus abençoe você e suas lidas fora do nosso país. Outro dia, uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, me passou uma mensagem lá dos Estados Unidos. Eu perguntei, quando voltas ao Brasil? E ele dizia, para o Brasil só há passeio, porque aqui onde estou tenho paz. Nossa comunidade é boa, a gente reza, não dá para conviver com tanto sofrimento no Brasil. Tudo bem, eu acho até que é plausível, mas nós precisamos lutar pelo nosso país. Lutar pela nossa educação, pela saúde, lutar pela inocência das nossas crianças, lutar para que as nossas crianças não sejam molestadas por tantos pedófilos que existem dentro da nossa sociedade, inclusive dentro das famílias. São tempos difíceis, mas o brasileiro não desiste. E nós não vamos desistir, nós vamos carregar a bandeira da nossa pátria com fé, sob o manto de Nossa Senhora Aparecida, e nós queremos dar um futuro melhor para as crianças que estão nascendo agora, para que elas daqui a alguns decênios, elas possam ter um país melhor. Isso depende de mim, depende de você, depende da nossa oração, depende da nossa luta, depende da nossa consciente participação nesses processos, desde os conselhos comunitários, onde estão os católicos cristãos, em outros ambientes e até mesmo na vida pública. Todos nós devemos dar as mãos e pedir honestidade para essa pátria. Ah, mas não é possível. É possível. O bem desvanece quando os bons não agem. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo porque os bons não agiram. E a pena que muitas pessoas vão pagar no inferno que faz de injustiça nessa pátria, sonegando o direito aos pobres, aos que sofrem. Quando eu vejo crianças morrerem quase à míngua, pessoas que estão com câncer aí na fila e não conseguem uma cirurgia, eu fico a pensar, alguém está com o dinheiro que não veio para a saúde deste irmão. E vocês sabem quem está. Todo mundo sabe. Deus não abençoa isso. A miséria dos que hoje entorpece o Brasil com a injustiça e com a corrupção vai ser ainda um sinal de alerta para a nossa nação, para que nós caminhemos como um povo honesto, crente e fiel. Nós precisamos acreditar nisso. Então, minha gente, depois de um domingo tão bonito, Domingo das Mães, marcado pelo amor e pela presença materna, a igreja nos conduz hoje a um tema mais profundo e necessário, a fidelidade em meio às provas. O tema desta manhã é a presença do Espírito Santo que sustenta na prova. A vida não é feita apenas de momentos leves. Há dias em que tudo parece caminhar bem, mas há também tempos de lutas, de incompreensões, de silêncio interior, de provações inesperadas. Todos nós sabemos disso. O cristão não está isento do sofrimento. Seguir Cristo não significa ausência de dificuldades. Significa presença de Deus nas dificuldades.
São Cirilo de Alexandria, no século V, grande defensor da fé, ensinava que o Espírito Santo é aquele que fortalece a alma, nos combate e mantém a nossa alma unida a Cristo, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando você não vê horizonte. Parece que fechou tudo, fez uma gestalt, está tudo encurralado. É aí que Deus age, porque a minha fé me dá esta certeza que irei para a frente. Assim, talvez você que reza comigo esteja atravessando um tempo difícil. Talvez esteja com um problema na família, na saúde, nas finanças, na vida interior, conflitos. Não consegue dormir, não consegue descansar, pânico, depressão, alternação de humor. Talvez você esteja sendo provado também na fé, enfrentando dúvidas, cansaço ou até mesmo desânimo. Então é a hora da gente dizer: Senhor, eu te amo. És o meu Deus, és a minha força. Nessas horas, o perigo não é apenas o sofrimento. O perigo é sentir-se sozinho. Mas é tão bonito você pensar que o Senhor não nos abandona. O Senhor prometeu o seu Espírito, o Espírito Santo, que quebra toda a nossa decadência, toda a nossa miséria, toda a nossa dispersão interior. O Espírito Santo é a promessa mais linda que Deus fez já no Antigo Testamento e confirmada por Jesus. O Espírito que vem do Pai e do Filho para dar alento às nossas vidas, aos nossos corações. Santa Teresa dos Andes, do século XX, ainda jovem, dizia que, mesmo nas horas mais escuras, a alma pode permanecer firme quando sabe que Deus está presente. Essa presença, meus irmãos, do Espírito Santo em nós não elimina as dificuldades, a cruz de cada dia, mas sustenta quem carrega suas dificuldades. Aqui entra um ponto essencial, o testemunho. Quando tudo vai bem, é fácil a gente dizer: eu tenho muita fé, tudo está bem na sua vida. Mas quando a vida aperta, a fé se purifica e se torna mais verdadeira. Isso é verdade. São João Fischer, século XVI, bispo e mártir, permaneceu fiel mesmo diante da perseguição e da morte. Sua força não vinha de si mesmo, mas da graça de Deus. A pergunta que a gente faz diante da vida desse bispo santo: será que nós bispos hoje, aqui no Brasil, estamos preparados para enfrentar a morte pela verdade? Talvez meu ouvinte, internauta, hoje o Senhor esteja pedindo de nós, de mim e de você, mais perseverança. Não grandes gestos, mas uma fidelidade coerente no meio da nossa luta. Rezar mesmo sem sentir. Continuar mesmo cansado. Confiar mesmo sem entender. Isso é vida espiritual verdadeira. Como essa temática toca-nos profundamente, eu só peço que o Senhor, nesta manhã de segunda-feira,
nos ajude a abrasar o nosso coração com o fogo do Espírito Santo, para que possamos atravessar os pântanos tenebrosos que se despontam à nossa frente, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa ternura por Deus, sem perder a unção que o Espírito Santo plasmou em nós no batismo e quer que esta unção seja derramada profusivamente na nossa vida confiante. Isso é vida espiritual, vida verdadeira. É o que eu desejo para você no meio das suas lutas. Rezar mesmo com as dificuldades. Continuar mesmo quando parece que tudo está perdido e o cansaço toma conta. Confiar, mesmo quando a gente não entende o que Deus quer de nós. Vamos fazer isso? Que Ele nos ajude a contemplar a divindade da terceira pessoa em ação na nossa vida. Amém. O evangelho de hoje volta novamente ao capítulo 15, São João, do versículo 26 até o versículo 4 do capítulo 16. Nosso Senhor carinhosamente diz para mim e para você: quando vier o defensor, eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. E acrescenta: vós também dareis testemunho. E depois alerta: expulsar-vos-ão das sinagogas e pensarão estar prestando culto a Deus. Olha que palavra impressionante. Quando a gente olha a vida dos santos, São Francisco foi incompreendido, Santo Antônio. Muitos santos foram incompreendidos. Basta lembrar, mais perto de nós, São Padre Pio. Como foi compreendido? Por quem? Pela igreja. Não pela igreja, pelos filhos da igreja, pelos pastores da igreja. Então nós não podemos ficar preocupados quando nós anunciamos a verdade e às vezes aqueles que nos pastoreiam não nos compreendem. Às vezes aquela jovem que quer viver a modéstia, quer comungar dignamente, quer comungar ajoelhada, às vezes com grande piedade, e às vezes o padre não compreende. Precisa compreender. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos expulsar as pessoas da igreja porque elas querem serem santas, porque elas estão buscando a santidade. Brigar com as pessoas que querem uma missa mais piedosa, uma missa mais silenciosa. Elas estão no direito delas. Como alguém me dizia, o meu martírio na minha paróquia, eu não tenho paróquias próximas, é ter que aguentar missas barulhentas, missas sem piedade, missas de qualquer jeito. Não é fácil isso, eu sei, é um martírio. É um martírio. Mas creia, Jesus está presente no meio de toda essa dificuldade. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus não esconde a realidade. Haverá dificuldades. Mas ele também promete o Espírito Santo que sustenta e fortalece. Quem de nós não tem dificuldades? Basta você pregar a verdade para que o mundo caia sobre si, sobre ti. Internet, as pessoas, rádio, redes sociais. Mas um cristão verdadeiro, um católico verdadeiro, nunca se preocupa com isso. Nós não temos que temer quem fala mal de nós. Santo Agostinho nos ensina. Se falam mal, não arranca nada da nossa vida. Se fala bem, também não aumenta nossas virtudes. Então, minha gente, quando nós anunciamos a verdade, doem quem doer, deixa o pau cair a folha, como diz aqui em Goiás. Vamos adiante, porque a gente não pode discriminar as pessoas.
que nós não podemos fazer injúrias publicamente às pessoas, mas condenar as injustiças, os pecados, os regimes, os sistemas, isso nós não podemos jamais deixar de fazê-lo, porque Nosso Senhor o fez. Nosso Senhor chamou Herodes de raposa. Nosso Senhor questionou o poder do templo, o poder dos judeus. Então nós também devemos, com a nossa vida, ser razão de obstáculo para o mal. Esse deve ser o nosso caminho. E para isso nós temos o Espírito Santo. Nunca fazer nada sem a unção do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá a luz daquilo que nós devemos dizer e do caminho que devemos percorrer. Porque o caminho dele é o caminho da luz. O caminho da falta de piedade, da falta de amor, da falta de zelo pela liturgia, é o caminho da obscuridade, é o caminho do pelagianismo. Vamos orar. Senhor Jesus, envia sobre nós o teu Espírito Santo. Quando a fé vacilar, sustenta-nos. Quando o cansaço vier, fortalece-nos. Quando nos sentirmos sozinhos, recorda-nos tua presença. Dá-nos coragem para testemunhar, mesmo nas dificuldades, e fidelidade para permanecer no teu caminho. Abençoa aqueles que hoje vivem provações, os doentes, os desanimados, os perseguidos, os que carregam cruzes pesadas. Que o teu Espírito nos conduza, nos ilumine e nos mantenha firme até o fim. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa segunda-feira para você, na companhia dos anjos.